Vamos lá, então. Ó, acho que a gente tinha parado por aqui, né? Tem problema se a gente repetir um pouquinho, já fica aí para a gente recapitular algumas coisas, tá? Então, ó, lembrando, né? Ó, vamos pegar a primeira característica, lembra? A e B. Então, ó, primeira situação, então, que a gente conversava em relação às angiospermas, tá? O primeiro processo evolutivo de mudança, né? Em relação às gimnospermas. Não esquece que tubo polínico, os primeiros vegetais a aparecer, tubo polínico, que é formado pela parte positiva na estrutura feminina, é como se, vamos dizer assim, o espermatozoide do vegetal, que é o grão de pólen, perfurasse a região feminina até encontrar o óvulo. Isso é o tubo polínico. Então, o tubo polínico é formado por um tecido masculino, seja nas gímenos ou seja nas angios. Isso é uma das características de elas serem transformadas em espermas, né? Além de terem semente, tanto gimnospermas como angiospermas. Então, a presença, acho que até já foi questão, tá? Do Enem, a presença de tubo polínico é essa, vamos dizer assim, essa virada daqueles vegetais que ainda têm dependência da água para reprodução, daqueles que não têm dependência da água para reprodução, tá? Então, a primeira característica, lembra, era a polinização, ok? Ela pode ser uma polinização direta, que a gente também chama de autopolinização, ou até mesmo, né, autofecundação, ou uma polinização indireta, que a gente também chama, se caso uma fecunde a outra, a gente pode, então, inclusive, chamar de fecundação cruzada, tá? Lembram? Tem até as minhocas que fazem isso e tal. Então, isso também pode acontecer, né, nos vegetais, tá? Questões adaptativas, ó. Flor anemófila, então não tem atrativos. Flores zoófilas, e aí todos os animais possíveis, desde insetos até morcegos, pássaros e assim por diante. Então vão ter néctar, vão ter cores, vão ter cheiro. Pode ser um cheiro, inclusive, desagradável, tá? Um cheiro, por exemplo, de fezes. E aí tem uma mosquinha que vai lá achando que é fezes e é, né, o vegetal, tá? Aí os agentes polinizadores, a gente viu vento, água, animais, né? E aí dentro dos animais nós temos a divisão deles, tá? Então fica esperto nesses nomezinhos, quem vai fazer vestibular e quem também não vai, porque é bem possível de aparecer no Enem. Nomezinhos que eu sei que é chatinho, são específicos, né? Da como é que se diz, da botânica, tá? Então, ó, dicogamia, que é uma forma para evitar a autopolinização, tá? Então, amadurecimento em épocas diferentes, dioicas, então elas apresentam sexos separados, ercogamia, diferentes alturas dos órgãos reprodutivos, então o masculino às vezes fica mais baixo que o feminino e aí não consegue, né, fazer a autopolinização. E autoesterilidade, ou seja, uma das partes de uma determinada flor aparece então sendo não produzindo a estrutura de reprodução. Então, se uma flor tem uma parte masculina liberando pólen, aquela flor não produz óvulos, ou no caso, oosferas. Ou ao contrário, se produz oosferas, a parte masculina então não produz então grãos de pólen. Tá? Aqui a gente viu aquele ciclo, ó. Então nós temos o que? A polinização. Aqui nesse caso está sendo uma autopolinização. Então, a antera, só para te lembrar o nome, né? A antera libera os grãos de pólen, que vão formar, olha essa partezinha amarela, o tubo polínico. Então, o tubo polínico se origina desse grão de pólen até chegar ao ovário, ok? E aí, dentro do ovário, nós temos o quê? Nós temos, então, a oosfera. Então, faz a união, olha lá, ó, começa a produzir o embriãozinho aqui, que parece uma ferradurinha, tá? E a partir disso aqui, então, vai se formar, né, o ovário desenvolvido, forma o fruto. O óvulo fecundado forma o embrião e, consequentemente, a semente. Depois a gente vai ver isso melhor, tá? Então, ó, formação do tubo polínico, que é aí que nós acho que a gente tinha parado, tá? Então, ó, pós-polinização, o grão de pólen, então, origina um tubo polínico, tá? Que conduzirá aos pronúcleos. Então, olha só, nós temos pronúcleos, tá? Eu acho que a gente foi até mais adiante. Então, nós temos aqui somente, tá? Somente, então, o A, o B e o C,
São características, embora aconteça algumas coisas delas, né? Nas gimnospermas, tá? Nós vamos ter também o quê? Uma especificidade, isso só acontece nesse grupo de ser vivo. Eu nem estou falando de vegetais, eu estou falando de ser vivos, que é uma dupla fecundação. Então tu tem a primeira fecundação, aonde há a união do núcleo espermático a uma oosfera, tá? Ou seja, uma célula gamética, a oosfera, que é outra célula gamética, e aí eu tenho o zigoto. É esse zigoto que irá, então, produzir uma nova planta, tá? E a segunda fecundação, eu tenho um núcleo, olha lá, ó, um núcleo espermático, tá? Dois núcleos polares que estão dentro do ovário, ok? Estão dentro do ovário, e aí eu vou ter um tecido triploide. Então, este tecido triploide é o que vai dar alimento para o embrião se desenvolver. E aí eu me lembro que na última aula eu tinha te chamado a atenção e eu não sei se eu voltei, mas se eu não voltei, eu vou voltar agora. Nas gimnospermas, isso tem que ficar muito claro, tá? O indivíduo, o embrião, ele vai ser diploide, ou seja, ele vai ter o número de cromossomos que ele tem que ter em determinada espécie, tá bem? Já o endosperma das gimnospermas, ele vai ser haploide, tá? E sendo haploide, ele vai servir de sustentação também para aquele embrião se desenvolva. Essa é a grande diferença das sementes de quem? De gimnospermas e angiospermas, da semente. Embrião, ok, diploide, tanto em uma, tanto em outra, cada um com seu número específico de cromossomos. O endosperma, que é a substância nutritiva, por exemplo, aquilo que a gente come do pinhão, basicamente, aquilo é haploide, porque não tem uma segunda fecundação. Por isso que é uma característica das angiospermas apresentarem o quê? Dupla fecundação, uma primeira formando o zigoto e a segunda formando o endosperma, agora não mais haploide, sim triploide. Tranquilo? De boas? Cara da URGS isso aí. De boas, Tranquilo, né? tranquilo. Beleza. Isso é bem cara de URGS, assim. Ou até uma questão mais chatinha, assim, por exemplo, de Enem, pensando de Enem, dentro de um contexto, pode aparecer alguma coisa assim nesse sentido, tá? Mas sabe como é que eu penso, né? Então, acredito que seja mais cara de vestibular, perguntar, inclusive, que células que formam, né? Que células que formam um embrião nas angiospermas e que células formam um endosperma, né, das angiospermas. Bom, então olha só, formação do tubo polínico. Para a gente entender de onde vêm esses núcleos espermáticos, né? De onde vêm os núcleos espermáticos, de onde vem a oosfera, o que são aquelas células ou aqueles glóbulos polares. Então, esta parte que nós vamos conversar seria a parte masculina da coisa, tá? Então, ó, a estrutura que a produz é a antera, tá? Acho que ninguém tem dúvida disso mais, né? Então, se a gente fizesse um corte nessa antera, o que eu teria? Eu teria células com capacidade de se transformar, olha lá, ó, chamado microsporócitos, tá? Que são diploides. O que aconteceu aqui? Uma meiose, ok? Então, o microsporócito fez meiose. Então, ele fez meiose 1 e meiose 2. Por isso, eu tenho 4 células aqui, ó. Tá? E aí eu tenho os micrósporos. É diferente de microsporócito, tá? Os micrósporos são haploides. O que acontece? Essas células do tubo, células geradoras, eu vou ter então a formação do grão de pólen. Olha lá, ó, células espermáticas, tá vendo? Ó, 2, tá? E aí depois tu vai ver o que vai rolar aqui na sequência. Agora, olha lá, ó. Olha o saco embrionário. Agora eu tô falando aonde? Eu tô falando lá na parte feminina. Então a gente viu como é que forma um grão de pólen. Isso aqui, ó, é o grão de pólen. Neste caso aqui, um grão de pólen até alado. Então, provavelmente, eu não posso afirmar, teria alguma relação aí com o vento, tá? Bom, agora vamos lá na parte feminina. Olha lá, olha o que acontece aqui, tá? Eu tenho aqui o ovário. Neste ovário, eu tenho o óvulo. Olha lá, ó, chamado de megásporo, ok? Que é diploide. Olha o que ela faz. Ela faz meiose. Então ela se divide, tá vendo? Ó? Forma 3 células que degeneram e fica ali um megásporo funcional, ok?
esse megásporo funcional, olha ali, ó, núcleo haploide do megásporo se divide. Olha lá, ó, se dividiu, 2, 4, tá? E depois eu vou ter o quê? 8. Tá? Então, se dividiu em 8 células haploide. É como se ele estivesse fazendo uma mitose aí. Então, agora, olha os nomes, olha lá. Ó. Então, eu vou ter células, olha lá, ó, núcleos isolados polares. Eu vou ter as antípodas, que estarão do lado contrário de onde vai chegar, de onde vai chegar, de onde vai chegar o tubo polínico, tá? E lá na outra, antípodas, aqueles que são anti, que estão ao contrário, que estão ao inverso, estão do lado contrário de onde está a célula que tem que ser fecundada. Neste caso, a oosfera, que não é o óvulo que a gente chama. Então, eu tenho aqui, ó, a oosfera, tá vendo? Bem na entrada, porque é por aqui que vai chegar o tubo polínico. Por isso que às vezes a gente vê isso aqui, ó. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. A gente vê, olha aqui, ó, tá vendo? O tubo polínico fazia essa volta, que é para demonstrar que o tubo polínico tem essa capacidade, porque é uma atração química. E a química vai se dar por onde está a oosfera. Então, se o tubo polínico, por exemplo, chegasse aqui, ó, pelo meio, ele poderia fecundar esses núcleos isolados polares e aí daria problema, porque não é uma célula que vai virar embrião. Ele até ficaria diploide, mas ele não tem uma totipotência de se transformar naqueles tecidos lá vegetais. Depois vão formar os meristemas primários, meristemas secundários. Então, olha aqui, ó. Eu tenho, então, a oosfera, que é realmente o gameta feminino, e ao lado, olha lá, ó, tá vendo? 8 células, 3 lá em cima, 3 aqui embaixo, e os 2 núcleos aqui no meio, entre aspas, perdidos, tá? E aí eu tenho nas laterais, do lado da oosfera, eu tenho as sinérgides. Isso já foi questão da URGS, tá? Perguntavam quais eram as células que ficavam ao lado da oosfera. Bem assim, direto, porque a URGS é assim para algumas coisas, mas tu entende o quanto isso é complexo de tu gravar dentro de tanta coisa que tem na biologia? O nome das células que ficam ao lado da oosfera em uma angiosperma, tá ligado? São sinérgides haploides. Porque desde aqui, desde que formou o megásporo funcional, tu depois dali, tu só vai ter o quê? Células haploides. Tranquilo? É complexo. É. Mas não tem muito o que a gente fazer. Dá para entender o processo ou não? Por que que vai depois a gente vai ter duas células reprodutoras? Ó, aqui, ó, ok? São duas células espermáticas, tá? E essas duas células espermáticas é que uma vai fecundar a oosfera e a outra vai fecundar quem? Vai fecundar os núcleos polares, ok? E aí tu vai ter o quê? Os núcleos polares mais uma, tecido triploide que forma o endosperma. E aquela que fecunda a oosfera vai formar, então, um embrião diploide. Tranquilo aqui? Beleza. Vamos indo. Então, ó, o que nós temos aqui? Agora junta tudo, tá? Então, olha lá o grão de pólen, bonitinho, tá? O que ele vai fazer? Formar o tubo polínico. Olha lá, ó, tubo polínico, gametófito masculino adulto. Gametófito masculino jovem, grão de pólen. Tocou na região do estigma. Lembra? Essa região aqui é chamada de estigma. Tocou na região do estigma, começa a formar esse ducto, que seria a parte, vamos dizer assim, a parte adulta da reprodução ou do gameta masculino. Olha lá o que está indo lá, ó. Olha lá, ó. Núcleos gaméticos, ou seja, núcleos espermáticos. Tá vendo onde é por onde que eles vão entrar? Olha onde está a oosfera. Lá, aqui do lado eu tenho as sinérgides, aqui eu tenho os núcleos polares e lá em cima eu tenho as três antípodas, tá? Olha aqui, ó. Um núcleo fecunda a oosfera. O outro núcleo espermático se funde, olha lá, ó, se funde, então, aos núcleos polares. E aí eu vou ter o quê? Olha lá, ó, característica exclusiva de angiospermas, dupla fecundação. Então, ó, zigoto 2N, embrião.
núcleo A3N, endosperma triploide ou pluricelular. A oosfera mais uma célula espermática, eu tenho um zigoto. Um núcleo polar, mais outro núcleo polar, que estão lá no meio, ó, tá? Mais uma célula espermática, então eu tenho uma estrutura triploide, que nesse caso aí vai formar, né, vai formar, como é que se diz? Vai formar, ai, caceta, o endosperma, tá? Forma um endosperma aí, bonitão, para que a gente então tenha a nutrição desse embriãozinho aí. Tranquilo ou não? Tranquilo, tranquilo. Vamos errar isso, hein? As questões normalmente de grupos vegetais são muito mais fáceis que isso, né? No Enem, tá? No Enem. Tranquilo? De boas? Pode adiante, então. Ó, Tranquilo. então foi, né? Olha lá, ó, fecundou. Olha o tomate aqui, ó. Olha o tomate. Estão vendo o tomate? Ó, pensa num tomate aberto. Olha aqui, é um fruto, né? Então olha aqui o que eu tenho. Ó, ah, beleza. Ah, então o que que eu tenho? Olha aqui, ó. Fecundou, ok, ok. Até aqui a gente tinha visto. Olha lá, ó. Embriãozinho começa a se desenvolver. O endosperma ao redor. Olha o embrião. Ah, mono ou dicotiledôneas. Lembram dessa classificação? O que que seria isso aqui? Uma dicotiledônea. Tá vendo, ó? Dico. Ah, porque tem dois cotilédones. Aí isso tem duas guampinhas, é dicotiledônea. Tem uma guampinha só, é monocotiledônea. E aí vai gerar dois grupos bem diferentes dos vegetais, no caso aí das angiospermas. Ah, e aí tu tem o quê? O embriãozinho e tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui de nutriente para ele, tá? Tudo isso aqui que é o endosperma triploide. Aí, olha só, a dupla fecundação e a formação do fruto. Ah, depois a gente ainda vai ver os tipos de fruto e tal. Ó, tenho ali, primeira coisa, vamos na definição, né? Ó, fruto. Qual é a função do fruto? Não é tu comer, cara. Ah, não é para ti. Olha lá, ó, proteger as sementes em seu interior. Essa é a primeira função. Tá? A nutrição do embrião é do endosperma, não confunde isso. Ah, Elton, mas se cair no solo e tal, aquilo ali não pode servir de nutriente? Até pode, mas a principal função de nutrir o embrião é do endosperma, não esquece disso. Olha só, ao mesmo tempo, esse fruto, além de proteger a semente, tu também tem ele como um atrativo para alguns animais irem lá se alimentar de determinados frutos, e aí vocês sabem, não tem como ser todos, né? E também fazer com que esses animais dispersem essa semente. Ah, ou ontem a gente conversava alguma coisa sobre isso, né? Nas fusões, nas junções desses ambientes, né? No processo de desmatamento. Então, a gente conversava ontem nas aulinhas de revisão sobre isso. Tá vendo como os assuntos interagem? Lá eu estava falando de ecologia, estava falando de impactos ambientais, conversamos de queimada, de desmatamento, ok? Tá vendo como aí tem a ver o fruto também? Porque onde eu tenho árvores ou vegetais frutíferos, consequentemente eu também tenho uns animais, entendeu? E vice-versa. Ah, lembram? Isso a gente chama de codependência. É uma expressão, e em alguns casos, se isso é ao longo dos anos, tanto, vamos dizer assim, o dispersor como o dispersante, tu vai ter também o quê? Pode ter um processo com o passar de vários, centenas de anos, milhares de anos, e esses seres vão se mudando, os dois, e um vai continuando sendo o dispersor de outro. O que pode acontecer? A gente pode chamar isso de coevolução. Se eles não modificaram nada ao longo do tempo, ok, eles continuam estáticos. E a gente sabe que em biologia isso não existe, nem nos vegetais, nem nos animais. Então eles precisam sofrer um processo, olha a palavra, de coevolução. Vamos supor que o zangão, há milhares de anos atrás, continuasse sendo o mesmo dispersor do maracujá. Então, para chegar como eles chegaram hoje, estar assim como estão hoje, eles sofreram um processo, olha a palavra, coevolutivo. Então, o zangão evoluiu e continuou
né, fecundando lá o maracujá também se modificou, né, questões ambientais ou não, genéticas, sei lá, né, e também, então, para continuar sendo fecundado pelo zangão, tá vendo? Isso é um processo coevolutivo, isso é muito legal. Então, olha aqui, ó, os animais, ao se alimentarem dos frutos, realizam dispersão de sementes. E aí a gente tem a nomenclatura, ao invés de ser, por exemplo, anemófila, entomófila, quiriopterófila, ornitófila. Então, isso eu estou te dizendo que é polinizador. Tá? Agora, quando eu utilizar assim, ó, entocoria, hidrocoria, então coria quer dizer dispersão de semente, tá? Acho que vai aparecer aí no outro slide, se não depois na sequência tem, tá? Então, ó, grão de pólen, estigma, estilete, tá? Ovário, ok? Essa toda a estrutura aqui pode ser chamado de carpelo ou gineceu, tá? Olha lá o que o ovário vai formar. O ovário vai formar toda essa estrutura ao redor, chamada de mesocárpio, tá? Mesocárpio. Olha o que é o óvulo se tornou, né? Formou a semente, ok? Então eu tenho o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo, tá? Essas são as estruturas de um fruto, isso aqui seria um pêssego, né? Então, na verdade, a semente do pêssego, a semente do pêssego, tá dentro desse caroço. Então o que a gente enxerga ali não é a semente, é o endocarpo, que faz parte do fruto ainda, tá? Então, dentro do caroço, aí sim tá a semente, tá? Sabia que estava aqui, ó. Então, ó, dispersão pelo vento, anemocórica, ou anemocoria, dispersão pela água. Que me dá um exemplo aí de dispersão de semente pela água? Tem vários, mas tem um assim que é clássico. Hum? Ninguém? O coco. O coco verde lá, o coco da Bahia, aquela história toda. O coco tem a dispersão pela água. Entende? Então, quando ele cai, ele é transportado pelas chuvas e tal, e aí depois se instala num outro local, e aí tu vai ter, então, um novo coqueiro, tá? Ó, hidrocoria, mas várias outras sementes também podem, tá? De entomocoria, e ornito, né, que vamos dizer assim, seria principal aqui, né, ao transporte aí de sementes, né, principalmente pelo trato digestório, e aí depois, né, também essa relação que existe com a dispersão nas fezes. Então, só para tu ter ideia, então, olha, a semente de determinadas plantas de angiospermas, elas têm que ser resistentes a todos aquelas secreções que algumas aves produzem no interior dela. Por exemplo, se tivesse um suco gástrico lá, ou semelhante, ela precisa ser resistente. Por quê? Porque senão deterioraria e aí não teria capacidade de fazer essa dispersão. Então, olha, isso é um processo de quê? Isso também é um processo coevolutivo. Porque se o pássaro X vai dispersar a minha semente, então ele tem que ser, a minha semente, eu vegetal, precisa ser resistente àquele indivíduo, ou ao trato digestório daquele indivíduo, tá? Beleza. Fechamos aqui, continuando com vegetais. Ok? Dúvidas aqui ou não? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. E aí a gente vai, então, para os tecidos vegetais, né? Aí seria uma questão até, né, mais palpável, mais viável, mais provável, eu te diria, né? Por quê? Porque aqui, quando a gente relaciona os tecidos vegetais com o vegetal e com o ambiente que ele vive, então, consequentemente, eu passo a ter o quê? Mais chances de adaptações, mais chances, por exemplo, como é que se diz? Mais chance de ter relação, vamos dizer assim, né? Com a questão dos vegetais, tá? Então, né, aqui traz uma definição de tecido, né? Então, conjunto de células especializadas, geralmente semelhantes e adaptadas a realizarem determinadas funções.
E aqui, né, todos os tecidos e vegetais, tá? Eu fiz, né, porque dentro deles tem outras, tem as variações, tá? Então, ó, meristemas, e aí vão ser primários e secundários, são tecidos de crescimento, independente que tipo de crescimento é. Vamos resumir aqui. Os parênquimas, colênquimas e esclerênquimas, que são preenchimento, sustentação e reserva, tá? Lenho ou xilema, líbero ou floema, condução de seiva, tá? E também, né, a epiderme e a periderme, que temos, então, os tecidos de revestimento. Basicamente, a gente divide esses tecidos assim. Vamos para os meristemas, tá? Então, meristemas, se eu fosse fazer, né, uma adaptação, ou se eu fosse, por exemplo, fazer uma correlação com eles, eles seriam tecidos o quê? Seriam células, na verdade, seriam células que teriam capacidade de basicamente, uma totipotência, e nem somente pluripotente, tá? Uma totipotência, ou seja, são aqueles tecidos que são capazes de se transformar em qualquer outro tecido. Claro que vai depender muito da região onde ele estiver, tá? Então, por exemplo, se aí tu começar a dividir, é um meristema secundário, opa, aí talvez ele já não tenha capacidade de se transformar em tantos outros. Mas o meristema, por si só, ele é um tecido que vai, né, ter capacidade de se transformar em qualquer outro. Vamos lá. Ó. Constituído por células meristemáticas. Ok. Pluripotentes, alta capacidade de diferenciação. Ok. Células indiferenciadas. Ok. O que é uma célula indiferenciada? Uma célula que ainda não tem uma função específica e pode exercer qualquer tipo de função. Parede celular delgada, ou seja, fininha, para facilitar as trocas, tá? Núcleo volumoso. Quem é que me diz qual é a relação que tem do núcleo volumoso e até mesmo de um nucleolo volumoso para um nucleolo e um núcleo não volumoso? Qual é a relação que existe nisso aí? Qual a função da célula? Pode ser. Ninguém se arrisca? Isso. Tem a ver com síntese proteica? Sim. Mas vamos lá. Se o núcleo ele é volumoso, quer dizer que ele tem uma alta atividade metabólica. E se o nucleolo também é volumoso, quer dizer que ele tem uma intensa síntese proteica. Por quê? Porque no nucleolo, lembra o que tem no nucleolo? Proteínas, de forma geral, e RNAs. E, ó, RNAs, com S, bastante S. Porque tem todos os RNAs mensageiros, transportadores, ribossômicos, eles ficam no nucleolo. Então, se o nucleolo é volumoso, e o núcleo também quer dizer que essa célula tem intensa síntese proteica e intensa atividade metabólica, tá? Aí depois, ó, alta capacidade multiplicativa. Porque é uma característica, por ser um tecido de crescimento. Então, por ser tecido de crescimento, eu preciso ter capacidade, então, de fazer intensas mitoses, tá? Mitoses, ok? Depois, ó, meristema e crescimento, ao contrário dos animais, a produção dos órgãos vegetativos e reprodutores é contínua ao longo da vida, da planta, e é devido à atividade dos meristemas. Então, Elton, então um vegetal nunca para de crescer? Nunca. Mas eu tenho uma plantinha lá em casa e tal, que ela não cresce nada, ou eu não vejo, eu não percebo. Tu não percebe, tá? Tu não percebe, mas ela vai crescer de repente 1 milímetro, tá? Mas ela vai crescer, ok? Isso depende das condições ambientais, depende da disponibilidade de nutrientes, da disponibilidade de água, da exposição solar, tá vendo? Tudo nós temos condições ideais, diferente de nós humanos, tá? Bom, aí começa os problemas, né? Por quê? Porque aí a gente começa as subdivisões daqueles tecidos que eu ri lá no início lá, né? Que são, por exemplo, aí dos meristemas. Então vamos lá. Meristema primário, ou também chamado de meristema apical, né? Então, ó, promove crescimento vertical. Então, altura, né? E profundidade, não esquece, porque a raiz também vai ter meristema primário. Então, o que eu vou ter no meristema apical? Olha lá, ó, protoderme, tá vendo? É tudo que vem antes, tá?
Protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Deixa eu ver se tem uma coisinha aqui. Tem. Tá? Então, não te mata vendo o que vai formar, porque aquele esqueminha ali vai nos mostrar, vai nos dizer muita coisa. Então, a protoderme origina os meristemas primários. Então, olha lá, ó, origina a epiderme e a periderme. Tá? A protoderme, que se origina do meristema apical. Ok? É uma coisa que vai puxando outra. Por isso, é como se fossem as nossas células embrionárias. Ok? Ó, vamos pegar aqui, ó. Ectoderma, mesoderma, endoderma. Tá? Pensando nos animais, tá? Um animal triblástico. Ecto, meso e endo. Não tem... ectoderma forma o tecido epitelial e o sistema nervoso. Mesoderma. Forma os músculos, os ossos, as cartilagens. Endoderma. O sistema... digestório e glândulas anexas. Não é mais ou menos assim que a gente faz? Não é uma coisa que vai puxando outra. Aqui é a mesma coisa. Só que a gente não enxerga um embrião, entende? Porque essa região é uma região embrionária. Essa região é uma região embrionária. Há uma região de intensa multiplicação e diferenciação. Por isso que a gente diz que os meristemas são células indiferenciadas. Tá? Então, a protoderme forma a epiderme e a periderme. O procâmbio vai formar, pensa, ó, o procâmbio, câmbio vascular, a gente chama câmbio vascular, vai formar xilema e floema, ou leime, xilema e líbero e floema. E o meristema fundamental vai formar parênquima, cloerênquima e esclerênquima. Ok? É isso que um vai puxando o outro. Depois, ó, olha as extremidades, tá? Meristema primário apical, gema apical do caule, tá? E olha lá como é, por exemplo, na raiz, ok? Olha lá, ó. Aqui está o meristema, aqui está o meristema. E é por isso que ele vai crescendo na extremidade, vai crescendo na profundidade. Aqui a coifa, olha aqui, ó, que depois a gente vai ver, serve para proteger esses tecidos aí. Então, daqui desse meio aqui, ó, tá vendo essas células aqui, ó, no meio? Consegue enxergar aí? Olha aqui, ó. Tá vendo que o núcleo é bem volumoso, bem diferente das outras aqui, que tem os núcleos menorzinhos? Não quer dizer que não seja. Esse meristema central aqui é um meristema onde tu tem as células mais ativas. Como é que eu sei disso? Porque eu estudei isso também, mas só bater o olho e enxergar que esse núcleo é volumoso já me diz muita coisa. Que esse núcleo é bem aparente, quer dizer que essas células elas são de intensa atividade metabólica. Tá? Então é isso que vocês têm que observar assim se aparecer uma imagem. Tá? Então, olha lá, ó. Já o meristema secundário é aquele que vai nos dar o crescimento lateral nos vegetais que tem, ok? Então, por exemplo, assim, ó, gimnospermas vai ter? Vai ter. Monocotiledonas vai ter? Quase nada. Entendeu? A monocotiledona, que é uma angiosperma, tem muito pouco ou quase nenhum crescimento secundário. Tá? Então, olha aqui, ó. Gimnospermas, angiospermas, briófitas, nem pensar, pteridófitas, muito menos, tá? Então, ó, origem, olha a palavra, a partir da desdiferenciação. Então, não é indiferenciação, não é diferenciação, é desdiferenciação. É isso mesmo, eu já te explico o que é, depois naquele esquema, tá? De células parenquimáticas do córtex do caule da raiz. Promove crescimento em espessura. Olha lá, ó. O felogênio, tá aqui, essa correntezinha aqui amarela, estão vendo, ó? Correntezinha amarela, tá? Felogênio. Externamente, para fora do vegetal, ele vai formar o súbero, tá? Que é a famosa casca, que não é casca, tá? Já para adiantar, súbero é súbero, ok? Ok? Internamente, o felogênio vai formar a feloderma, que é esse grupo de células amarelinhas aqui. Então, externamente, súbero, internamente, feloderma. Já o câmbio, pensa câmbio, tá? Câmbio, tá? Pode ser de marcha, de carro, sei lá, câmbio, ok? O câmbio, ele vai formar tecidos, vamos dizer assim, perfurados, tecidos que vão ter vazão de substâncias. Então, externamente, eu vou ter o floema, tá?
ou floema, liberofloema. E internamente eu vou ter o quê? O xilema. Por isso que a gente sempre diz que o liberofloema é mais, olha a palavra, é mais externo que o lenho-xilema, justamente porque o câmbio ele dá origem externamente, né, para o floema, internamente para o xilema. É por isso que também aquela organização que a gente viu das monocotiledôneas, eles não têm um padrão, lembra? Que eles não têm um padrão? Se não lembra, eu vou fazer aqui no cantinho. Ó, se eu pegasse uma monocotiledônea, isso aqui seria um caule ou uma raiz, tanto faz, tá? E aí eu teria o quê? Assim, 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 assim. Isso é mono, tá? Monocotiledônea, ok? Opa, ops, e aí, ó, aqui. E em vermelho, vamos supor que fosse o floema, tá? E aí eu vou trocar de cor aqui para te lembrar, ó, esse aqui. Então, ó, se o floema, lembra o floema é sempre para fora, então aqui, aqui, para dentro. Para dentro é quem? O xilema. Ah, então para dentro do vegetal, ó, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. E aqui eu tenho uma monocotiledônea, lembra? Ela não tem uma organização que nem tem, por exemplo, as dicotiledôneas. Ah, então tá aí, ó. Seria esta organização de uma monocotiledônea, no caule, na raiz, tanto faz. Ó, tá vendo? Então, lenho xilema para fora. Agora, olha uma dicotiledônea. Como é que eu teria? Aqui eu tenho isso, tá? E aí eu vou fazer assim, ó. Olha a diferença de padrão. Ó, agora a gente tem aquele círculo, ó, ao redor. Por isso que tu tá vendo aí embaixo, ó, o quê? Uma organização bonitinha. Externamente, né? Eu vou ter, por exemplo, o câmbio, no meio, né? Eu vou ter o câmbio, e aí internamente eu vou ter quem? Eu vou ter, então vou até trocar, botar uma outra cor aqui, ó. Ah, então eu vou ter assim, ó. Tchan, tchan, tchan. Eu tenho o que a gente chama de periciclo, né? Que é esse câmbio vascular, olha o nome, câmbio vascular, que vai então me originar uma dicotiledônia, que é uma das características das dicotiledôneas. Ó, o transporte, tá vendo a diferença? Isso aqui é uma mono, e isso aqui é uma dicotiledônia. Tranquilo isso para vocês ou não? Deu para relembrar isso de alguma forma? Então tá, vamos indo. Ó, esse é o esquema. Se tu quiser entender o processo de diferenciação, esse é o esquema. Porque aqui, né, tu consegue, cara, tu consegue entender todo o processo, tá? Literalmente todo o processo de quem forma o que e quando, tá? Então vamos lá, ó. Meristemas primários, a gente tinha visto lá no início, tá? Vamos devagar, ó. Meristemas apicais formam a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. Lembra? Primeiro slide lá. Na verdade, segundo, né? Então, olha aqui, ó, meristemas primários. O que os meristemas primários formam? Os tecidos primários. Então, o que a protoderme, lembra? Vai formar a epiderme. O meristema fundamental vai formar os parênquimas, ok? Colênquima e esclerênquima, tá? E o procâmbio vai formar o xilema primário, floema primário e o câmbio fascicular. Ponto. Aí o que é um processo de desdiferenciação? É isso que o parênquima faz. Olha lá, ó. O parênquima, ele já se formou um tecido com determinada função. Já se formou um tecido adulto, ok? Mas, ao mesmo tempo, olha o que ele tem capacidade. Ele tem capacidade de formar, de novo,
um meristema secundário. Isso é o processo de desdiferenciação. Olha só, o meristema apical é isso aqui, ó, meristema apical, protoderme e epiderme é diferenciação. Meristema apical, né? Ou seja, que está lá naquela região, meristema fundamental, se formar parênquima, é diferenciação. Meristema fundamental, formar o colênquima e o esclerênquima, é diferenciação. É diferenciação. Porque essas aqui são indiferenciadas, tá? Assim como os meristemas. Agora, no momento que eu formei, eu sofri uma diferenciação e voltei a ser aquilo que me deu origem, não tal como, mas com a mesma capacidade daquilo que me deu origem, e isso é um processo de desdiferenciação. Imagina, vamos trazer isso para humanos. Imagina que as tuas células, lá no embriãozinho, formaram os ossos, ok? E aí, um belo dia, tu já está adulto e os teus ossos voltem a formar células-tronco que vão formar, sei lá, células do músculo. Entendeu o que eu quero dizer? Isso seria uma desdiferenciação em humanos. E aí, o que eu vou ter? Processo de desdiferenciação dos parênquimas, tá? Formando os meristemas secundários. Aí forma o filogênio, que a gente viu, que para fora forma o súber, que para dentro forma a filoderma. Tá? E o meristema secundário, que forma o câmbio interfascicular, que para dentro forma o xilema secundário, que para fora forma o floema secundário. Aí o que tu vai me dizer? Tá, o câmbio fascicular, ele pode ter duas maneiras, então, de formar o xilema secundário e o floema secundário. Ou através do câmbio fascicular, que não sofre de desdiferenciação, ou através dos parênquimas, que sofrem desdiferenciação e também formam xilema e floema secundário. Por que secundário? Porque está crescendo para as laterais, entendeu? Por isso que a gente chama de secundário. Se fosse primário, seria para os ápices, tá? E não para as laterais. Como é para as laterais, então nós temos um meristema secundário aí. Tranquilo? Tranquilo. Aí, ó, parênquimas. Então, tecido, né? Então, tecido vivo, assim como os meristemas, né? Isso é importante nos vegetais. Então, meristema fundamental, funções, né? Preenchimento de espaços, reserva de substâncias e fotossíntese, tá? Então, um meristema, parênquima, tecido extremamente importante, ok? Encontrado em todos os órgãos das plantas, tá? Então, ó, tipos, parênquimas de preenchimento, realiza preenchimento dos espaços. Então, ó, córtex e medula do caule. Então, ó, o córtex, tá? E aí, ó, não é a parte onde tem os vasos condutores, tá? Aqui seria, vamos dizer assim, né? A madeira, né? E aqui a medula, aquela parte, vamos dizer assim, nobre de determinadas plantas, que é onde não tem a umidade, né? Dos vasos condutores. Então, aqui seria a madeira, aquela mais nobre de uma determinada planta. Isso já caiu no Enem, tá? Inclusive, caiu uma tabelinha grandona, eu acho que tinha, eu não sei se foi no mesmo ano que caiu a tabelinha, mas eu me lembro que nesse mesmo ano tinha uma tabela, tá? Bom, depois o que nós temos, né? Parênquima, olha lá, ó, clorofiliano. Então, possui grande quantidade de cloroplastos em suas células, função fotossíntese, tá? Encontrado, então, no mesófilo foliar, ou seja, no meio da folha. Então, eu tenho a epiderme superior, eu tenho a epiderme inferior, isso aqui é uma folha, tá? Então, eu tenho a inferior, olha os estômatos lá, ó. Sempre não, né? Mas a grande maioria na parte inferior, é raro tu ter estômatos em cima, mas pode acontecer. Então, esta parte aqui, onde nós temos o parênquima clorofiliano, ou também chamado de fotossintético. Embaixo aqui, né, já que a gente já está aqui no mesófilo foliar, eu teria um parênquima lacunoso, que apresenta espaços entre as células e os cloroplastos aqui, para justamente ter os gases ali, para fazer as trocas gasosas, transpiração, respiração, no vegetal aí, de acordo com a necessidade, tá?
Então, o parênquima clorofiliano vai estar aí. Aonde mais ele pode estar? Em alguns caules adaptados a, por exemplo, a fotossíntese, por exemplo, das cactáceas. Né? Os cactos, de uma forma geral, eles apresentam um caule que faz fotossíntese, que realiza fotossíntese. Tá? Depois, ó, parênquima de reserva, né? Aí temos vários, dependendo, né? A gente vai classificar eles de acordo com aquilo que, por exemplo, ele vai fazer a reserva. Então, ó, possui função de armazenamento, né? Tipos, amilífero, reserva de amido. Exemplo, batata, né? Ou batata doce, batata inglesa, aí não faz diferença se é caule ou raiz, tá? Depois, ó, parênquima aquífero, reserva de água, cactos, tá? Já apareceu no Enem, né? Parênquima aerífero, ou também chamado de aerênquima. Aerênquima, tá? Então, ele vai reservar gases, ok? Para flutuabilidade, para flutuar, para que esses vegetais consigam flutuar. Não é só alga, tá? Que a gente tem lá dentro da água. A gente também tem o quê? Vegetais, e principalmente as angiospermas. Aliás, só angiospermas, só não, mas principalmente angiospermas, tá? Depois, ó, terceiro tecido, colênquima. Colênquima, tecido vivo, auxilia na sustentação. Depois eu continuo a musiquinha. Então olha aqui, ó, colênquima, tecido vivo, ok? Origem, meristema fundamental. Promove, olha lá, ó, resistência e flexibilidade. Por isso que eu falei, auxilia na sustentação. Não é o responsável pela sustentação. Esse vai ser o esclerênquima. Tá? Características, então, ó, células com parede celular bastante espessa. Olha aqui, ó, tem um reforço nas laterais aí da parede para dar justamente essa flexibilidade, ao mesmo tempo não dar totalmente uma resistência para não quebrar. Por isso que aquele galho que tu tenta quebrar às vezes de uma árvore, tu não consegue, tu fica ali, ó, fazendo assim toda hora e não consegue quebrar. Então ele é rico em colênquima e tem muito menor quantidade de esclerênquima, tá? Localização logo abaixo da epiderme. Então, reforços de celulose. Aqui é uma gavinha, que dá ó, totalmente a flexibilidade. Dificilmente tu vai conseguir quebrar uma gavinha, né? Eu não vou dizer impossível, mas é praticamente só se ela tiver ressecado, vegetal tiver morto, alguma coisa do tipo. Senão tu não consegue quebrá-la. A gavinha é uma estrutura que se enrola, né, para algumas plantas trepadeiras, algumas desse tipo. Então é uma estrutura, né, bem molengona assim, tu fizer ali, tu não vai conseguir, porque ela é rica em colênquima. Já o esclerênquima, olha aqui, eu coloquei até em vermelhão, né, tecido morto. Então, ó, também se origina do mesmo tecido que o colênquima, faz agora a sustentação e proteção. Olha a diferença. Característica: células com parede celular de celulose bastante espessadas, e agora que vem a grande tchan, impregnadas de lignina, que é um polímero, tá? Que promove impermeabilização e rigidez do tecido. Olha lá, ó. A impregnação por lignina causa a morte das células. Então, ó, caules, folhas, frutos, sementes. Olha como é que é aqui, ó. Então, o lúmen, ó, tá vazio. Não tem citoplasma, por isso que é um tecido morto, tá? Então, olha como é que é, ó. Colênquima, tecido vivo, auxilia na sustentação. Esclerênquima, tecido morto, tem lignina na formação. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Estereoma conjunto é. O que é o estereoma? O estereoma é o conjunto de que? Colênquima e esclerênquima. Tá? E esse conjunto de colênquima e esclerênquima faz com que a gente tenha o quê? Faz com que a gente tenha sustentação do vegetal. Só ser rígido não adianta, porque o vegetal vai quebrar. Só ser também flexível não vai dar, porque o vegetal não vai se, vamos dizer assim, se autossustentar, né? Vamos dizer assim, de pé, ok? Aí nós temos algumas estruturas dentro, né, desse tecido, que são as fibras esclerenquimáticas, que realmente, ó, parede reforçada, que vão fazer, né, acabam formando esse tecido mais fibroso, mais resistente aí, tá? Aí, ó, fibras esclerenquimáticas que também já caiu,
tá? No Enem, não assim dessa maneira, mas caiu falando delas, porque, olha aqui, ó, elas são utilizadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, então linho, piaçaba, a ráfia, né, a juta, o sisal, né? Fibras são fibras esclerenquimáticas que podem ser, né, apenas enrolada, como acontece no sisal, tecido de juta, né, que se faz saco, se faz até mesmo roupa, tá? Então, ó, são fibras, né, são utilizadas na confecção de tapetes, cordas e roupas, feixes de fibras do caule, do linho, destinado à indústria de roupas, tá? Ó, folhas de agave retirado do sisal, a juta obtém fibras extraídas de frutos secos, certas plantas, a piaçaba, ó, utilizada para fazer vassouras e escovas, não de dente, né, ó, doente. Ó, e a ráfia, olha aqui, ó, são fibras extraídas das folhas de certas palmeiras. Tá? Então, para tu ver que alguns vegetais podem ser utilizados aí até no nosso dia a dia, né? A maioria, né, desses exemplos assim não são tão próximas de nós, tá? São mais lá para, né, mais para cima, lá Nordeste, Norte, onde vai se encontrar mais esses vegetais. Mas, né, o Enem, por ser uma prova literalmente, né, continental, então pode aparecer alguma coisa. Ainda sobre o esclerênquima, a gente falou, lembra do, ó, o que a gente falou? Das fibras esclerenquimáticas. Então, todas essas estruturas aqui que eu citei para vocês são sobre as fibras esclerenquimáticas, só que ainda existem outras estruturas que também compõem o esclerênquima, tá? Que são os esclereídes, ok? Então, ó, possuem lúmen celular vazio e parede celular lignificada. Podem ser encontrados, então, ó, isolados ou em grupos, tá? Por exemplo, na pera. Ah, então, a pera não tem aquela estrutura fibrosa ali dentro. Ah, quando tu morde, pega até lá no dente, tranca no dente, aquela estrutura ali justamente é isso. Ah, são os esclereídes que pertencem ao esclerênquima, ah, que são estruturas que também conferem àquelas regiões ali, não toda a pera, uma estrutura morta, ah, porque também tem um lúmen vazio. Tranquilo aqui esse tecido ou não? Tranquilo. Sem ou não? Não me responder, eu vou me embora. Ah, isso aí. Tá. Vamos adiante, então. Ah, é. Tô trimal agora, Lorenzo. Tô tritrouxa. Ó, vamos lá. Depois, ó, epiderme. Aí vem coisa boa, né? Por que vem coisa boa? Porque aí a gente começa a ter algumas adaptações e é o que eu sempre falo para vocês. O Enem, a gente tem que pensar nos vegetais sempre de uma forma geral, né? Nas adaptações desses vegetais. Então, vamos lá. Então, ó, origem da epiderme, protoderme, tá? Função: revestimento externo de órgãos da planta. Raiz, caule, folhas, frutos, tá? Características: geralmente formados por uma única camada de células. Tá? Geralmente, ok? Algumas estruturas, vamos lá. Cutícula, ou também chamadas de cutina, ok? Eu toda a minha vida eu aprendi como cutina, tá? Então vamos lá, ó. O que a cutina faz? Primeiro, onde ela se encontra? Folha. Às vezes em alguns frutos, às vezes também em alguns caules, ok? Para que ela serve? Impermeabilização e economia hídrica. Então pensa numa folha. Aquela parte superior da folha, tá? Que é brilhosa, que é mais durinha, né? E embaixo é mais opaca. Aquela parte superior, aquilo ali é uma cutina, ou uma cutícula. Tá? Então, aquela estrutura ali é para evitar a perda de água da folha, por exemplo. Mas, vamos além, vamos adiante. Se tu pegar uma maçã, aquela casca da maçã, né? Assim que a gente fala, aquela casca da maçã nada mais é, ou da pera, é cutina, ou cutícula, como tu preferir. Entende? Então, essas estruturas servem para quê?
Impermeabilização, obviamente, se tu impermeabiliza é porque tu não quer perder alguma coisa, tá? Ou tu não quer deixar entrar alguma coisa. Neste caso aí, evita a perda de água, tá? Depois, ó, estômatos. Isso depois a gente vai conversar na fisiologia, que é algo extremamente especial, né? Então, ó, outra musiquinha. Se a entrada de potássio, muita água vai entrar, aumentando ou aumentando o volume, e aberto vai ficar. Se é saída de potássio, muita água vai deixar, reduzindo o volume, e fechado vai ficar. Controle osmótico, ou seja, né, estômato água, hidroativo. Então, ele vai ser, alguns estômatos são controlados pela luz, a gente chama de fotoativos, e alguns estômatos são controlados pela água, hidroativos. Tá? Então, nesse caso, se o potássio entra nas células guardas, lembra o que é as células guardas? Aquelas células que ficam ao redor dos estômatos. Tá? Então, elas abrem e fecham de acordo com a necessidade. Se o vegetal precisa controlar a saída de água na forma de vapor, ó, aqui embaixo, ó, então ele vai fechar os estômatos. Tá? E quem é que vai fazer o controle disso? A entrada e saída de água, por exemplo. Só que para entrar e sair água, né? Entra água, sai água. Não, eu preciso ter uma concentração de algum íon ou de alguma substância interna ou externamente nas células guarda. E aí, por isso que eu falo do potássio. Se a entrada de potássio, o potássio entra nas células guardas. E aí a água entra também atrás do potássio para diluir esse potássio. E aí o estômago ficou aberto. No momento que esse potássio sai, a água também sai. E aí o estômago fica fechadão. Então eles vão controlar as trocas gasosas. Não esquece que pelos estômatos, de uma forma geral, não se perde água líquida. Então, a água que se pode perder pelos estômatos é só na forma gasosa, porque a água líquida vai se perder pelos hidatódios. E aí, os hidatódios, aí a gente, mesmo assim, nem posso afirmar bem assim, porque é na forma gasosa que é aí que forma o orvalho, mas tudo bem, que é o fenômeno que a gente chama de gutação ou sudação, tá? Então, olha aqui, ó, trocas gasosas, tá? Aqui estão eles, ó. Tá? E aí vai ter CO2, vai ter oxigênio, vai ter, por exemplo, água na forma de vapor. Tá? Depois, ó, tricomas, tá? Os famosos pelos. Não, mas não esquece, vegetal não tem pelo. Só que aí qual é o problema, né? O Enem traz uma questão que, por exemplo, diz assim, ó, há uns estômatos lá que apresentam pelos. Para que serviriam esses pelos na saída dos estômatos? Eu vou desenhar aqui para ver se tu vai entender. Eu sei que não precisava, mas eu vou, tá? Então imagina que aqui eu tenho a célula guarda, ok? Ó, aqui tá a abertura e aqui eu tenho aqueles feijõezinhos aqui do lado, tá? Beleza. Ó, aqui estão. Ops, isso aqui é um pouquinho maior. Tá? E aqui do lado, ó, células guarda. Beleza? Ok. Ops. E aqui eu tenho as células companheiras, né? Ó, tá. Beleza. Ok? Aqui então eu tenho o meu estômago. Tá? Beleza. Aí os caras colocaram assim, ó. Na saída. Não tinha esse desenho, tá bem? Só para deixar claro isso. Eles deram uma questão teórica. Na saída desse estômago aqui, ó, tem um monte de pelo. Ó, pelinho. Aí contava lá o local que o vegetal tava, dizia que o vegetal isso, que o vegetal aquilo, que isso, que aquilo. Olha só. Aí, só que nessa região aqui tinha um monte de pelo. A primeira coisa que a gente questiona já é isso, tá? Foi um dos questionamentos de alguns professores e tal, que, para começar, não tem pelo vegetal, tá? Só quem tem pelo é mamífero. Até que se prove ao contrário. Beleza. Aí a pergunta é: qual é a função desses pelos num local onde se troca gases, tá? Qual seria a função desses pelos? Claro, tinha todo um contexto desse vegetal numa determinada região, etc, etc. Vamos lá. O que acontece com o pelo? O pelo, primeira coisa, pensando nós mamíferos, tá? O pelo ele isola, tá? É um isolante. Então a gente perde menos calor quando tem mais pelo.
consequentemente, a gente também hiperaquece. Ao mesmo tempo, quando eu tenho pelo, o suor ou a água que eu produzo nas minhas glândulas sudoríparas, eu, mamífero, ela se dissipa menos. Concorda comigo ou não? Ou alguém discorda disso? Pode dizer sim, senão não tem problema. Sim ou não? Concorda ou discorda? Ah, não vão falar comigo? Eu vou desligar tudo. Vou fingir que faltou luz aqui no cursinho, vamos ver só. Concordo. Aí o que acontece? Qual é a vantagem de ter isso aqui? Então, para esse vegetal, o que ele vai evitar aqui? Aglomeração? Não, não é aglomeração. Evita o que aqui? Pensa. O que a gente vai evitar? Questão do Enem. Não vai dificultar a perda de água? Se não me engano, era um vegetal que vivia dentro de uma floresta muito quente, muito úmida, blá, 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 blá. E aí eu vou ter o quê? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter menos perda de água. Mesmo que o estômago esteja aberto, essa água acaba ficando ali, condensando ali, e o vegetal não perde tanta água assim. Essa era a resposta do Enem. Tá vendo? Era uma adaptação com N ressalvas que eu estou fazendo aqui para vocês, que todo mundo, né, não entendeu por que eles colocaram isso, mas também tá valendo. Mas tu tinha que pensar no contexto, ok? Beleza. Então aqui, e o próprio nome está te dizendo, né? Olha aqui, tricomas nesse caso, só que lá eles não deram o nome de tricomas, eles deram de pelos. Hidatódios também são pequenos furinhos, vamos dizer assim, nas extremidades das folhas que vão, né, liberar água, ok? Quando em excesso, e aí tu vai ter inclusive a formação do orvalho aí em relação aos hidatóides. E algumas plantas ainda podem apresentar glândulas, né, atração, né, de polinizadores, glândulas de cheiro, glândulas de substâncias, né, para alimentação e assim por diante, tá? Ainda tem os acúlios, ok? São estruturas fininhas, nem me lembrava, eu tinha todas essas aqui, ó. Então, a cutícula, né? Então, cera, né? Um cerídeo, ok? Presente nas superfícies epidérmicas de algumas folhas. Os estômatos, né? Únicas células epidérmicas que possuem cloroplastos. E aí, as células guarda, como eu tinha falado para vocês, que abrem e fecham para controlar a entrada e saída de gases, tá? Os tricomas, pelos epidérmicos que auxiliam. Eu até mudei, me esqueci de tirar o acento ali. Que auxiliam a redução na perda de água. Os hidatóides, olha lá, eliminam o excesso de água no interior da folha. Olha aqui, tá vendo? As glândulas, tricomas especializados, né, em liberar aromas que atraem polinizadores, e os acúlios. Os acúlios não confundam com espinho, tá? A roseira não tem espinho, a roseira tem acúlio. Por quê? Porque é superficial, a gente está falando de epiderme. Um espinho, por exemplo, do lemoeiro, tu não consegue quebrar ele rapidamente. Ou de uma laranjeira, tu não consegue quebrar ele facilmente, tá? Então, por quê? Porque ele tem origem mais abaixo que da epiderme. O acúlio da roseira, tu tira, tu arranca ele. Sabe a coroa de Cristo? Aquela que tu tira assim os negocinhos, ela tem um lacterífero, ou seja, ela tem canais lacterificantes, aí tu arranca o espinhozinho fora, ela começa a produzir tipo como se fosse uma borracha, um caldinho branco, é a mesma coisa, lá tem acúlio, não tem espinho. Então são estruturas adaptadas de quem? Da epiderme, superficiais. Elas não são profundas, entende? É isso que eu quero chamar a atenção. Se fossem profundas, seriam de outros tecidos, não da epiderme, tá? Aqui, em alguns casos a gente vai ter a adaptação, né? Epiderme, das raízes,
então possui pelos absorventes, tá? Para adaptar, né, para absorver mais nutrientes, mais água, tá? Então, aumentando aí a superfície de contato com água e sais minerais, tá? Das células epiteliais, também é um tecido epitelial. E aí vai fazendo, né, a condução, tá? Agora, olha aí, ó. Agora a gente tem a periderme, tá? Já não é mais epiderme, então é mais profunda, tá vendo a diferença? Ó, então, ó, somente em gimnospermas e angiospermas, dicotiledôneas, as mono não tem, típico de plantas que apresentam crescimento secundário, tá? Possui 3 camadas, o felogênio, o feloderma e o suber. Ah, então, ó, felogênio, filoderma e suber mais externo, tá? E aí tu vai ter, olha só, a lenticela, tá? A lenticela são aberturas, ó, na periderme que permite circulação do ar. Aí tem função, não é função trocas gasosas, tá? Mas é circulação de ar. O que que eu quero dizer isso quero dizer para vocês em relação a isso? Serve, por exemplo, para resfriar o vegetal. Uma das funções, tá? Resfriamento do vegetal. Então, por exemplo, um vegetal que tem uma casca espessa, que, sei lá, vive no cerrado, que vive, por exemplo, na caatinga, ele pode ser rico em lenticelas. Para quê? Para que haja essa circulação de ar e que a temperatura não se eleve tanto desse vegetal num local que tem pouca água, que tem muita exposição solar e assim sucessivamente, tá? Existe algo que é semelhante à casca, que a gente chama de ritidoma, ó, é uma periderme morta que se destaca facilmente aí da planta, tá? Que é também uma espécie de uma casquinha aí, né, que a gente utiliza essa expressão, né, casca, como se fosse tudo aquilo que está por fora de um vegetal é casca, e nem tudo é casca, tá? Aí, ó, a estrutura da periderme, então, suber, felogênio mais filoderme, tá? Então, ó, o suber, tecido morto, faz parte da periderme, tá? Então, de novo, o suber faz parte da periderme. Então, ó, felogênio, externamente o suber, internamente a filoderme. Mais internamente o floema. Mais interna o câmbio fascicular. E aí tu tem o alburno e o cerne, tá? Que é aquilo que eu tinha falado para vocês do que da estrutura nobre, vamos dizer assim, desse vegetal. Ah, então as partes mais externas, vamos dizer assim, não é tão utilizado. Pode até ser utilizado para fazer esses guarda-roupas, por exemplo, né, de que a gente chama de compensado, né, ou comprensado, né, que seria esses aí que tu compra aí, esses, sei lá, um guarda-roupa, aí tu põe lá um negócio mais pesadinho, ele já entorta todo. É uma madeira que não é de tão boa qualidade. Consequentemente, tu tem o quê? Tu vai ter a estrutura ali envergando de não sustentação, porque justamente não é de um tecido do cerne dele. É os MDF, boa, não me lembrava desse nome. Ah, então, agora, por exemplo, tu pega aqueles de gramado, tu pega esses aí mais chiquezão, então, cara, é coisa que tu coisa. É móvel que tu compra que vai te durar literalmente uma vida toda. Por quê? Porque sustenta, não enverga, porque é feito do cerne, onde é o tecido, vamos dizer assim, sem tecido úmido, sem tecido que precisou passar por ressecamento, só passou pela, vamos dizer assim, lapidação dele. Justamente por causa da maresia, né? Por causa disso também. Então tem toda essa parte aí da umidade, né? De outras situações. Isso aí. Isso aí. Tranquilo? Vamos adiante. Ó, tecidos de condução, né? E aí os tecidos de condução, eles têm uma relação extremamente importante com o quê? Extremamente importante com a fisiologia vegetal, tá? Por quê? Porque é eles que vão conduzir, né, as seivas, tanto a seiva bruta como a seiva elaborada. Então, o que eu tenho, ó? Vamos começar pelo liberofloema. Então, ó, se origina do procâmbio, conduzir a seiva elaborada, ou seja, a matéria orgânica, tá? Produzida pelas folhas para todas as células da planta. Não é somente para a raiz. Conduz da folha à raiz. A gente resume assim, mas é para todas as células, porque todas as células vão precisar de carboidratos, vão precisar de açúcar, que é produzido na folha. Tá?
Só que para compor esse grupo, né, esse tecido, nós temos o quê? Os tipos celulares, que a gente chama de elementos de tubo crivado. Tá? Esse grupo a gente chama de elementos de tubo crivado. Tá? Então, ó, as células crivadas, gimnospermas e também pteridófitas, e os tubos crivados em angiospermas. Tá? Então, ó, elementos de tubo crivados são anucleados e sobrevivem graças ao auxílio das células companheiras. Então, aqui. Então, ó, elementos de tubo crivado, ok? E as células companheiras, que vão dando nutrientes para eles. Tá? Já as células companheiras são nucleadas, ok? Fornece todas as substâncias necessárias para o metabolismo das células de alimentos de tubo crivado. O que eu quero te dizer com isso? Que por serem assim, por terem esta relação, o liberofloema é um tecido vivo, que tu vai ver que vai ser diferente, por exemplo, no lenho ou xilema, tá? Então, olha aí, ó, lenho ou xilema é um tecido morto, tá? Também se origina do procâmbio, conduz a seiva bruta, olha lá, água e sais, não é mais a orgânica, que é absorvida pelas raízes, né, as partes aéreas da planta e contribui para a sustentação da planta. Olha lá, ó. Por quê? Porque é um tecido morto, então ele é rígido. Por isso que ele também tem uma função secundária de auxiliar na sustentação desse vegetal, tá? Por isso que também as pteridófitas, como começaram a apresentar vasos condutores de seiva, elas puderam ter um tamanho maior, porque também se sustentam com mais facilidade devido a esses tecidos que começam a aparecer, que não existiam em embriófitas, tá? Então, ó, função, né? Conduzir, tá? Aqui já veio. Tipos celulares, elementos traqueais, tá? Então, ó, células mortas, parede celular lignificada, que nem um esclerênquima, sem núcleo, sem citoplasma e sem organelas. Tecido morto, tá? Disposta em fileiras, formando os tubos contínuos. Elementos de vaso nas angiospermas e traqueídes, tá? Então, ó, elementos de vaso, alto calibre, esses aqui, ok? Perfuração única, olha aqui, ó, uma única perfuração, tá? E os traqueídes, baixo calibre, tá aqui do lado, ok? Várias perfurações. Então, eles têm vários, vamos dizer assim, furinhos, né? Vasinhos condutores. Por que esse precisa ser mais rígido, inclusive? Porque ele precisa de uma maior pressão, pessoal. A água que sai das raízes, ela precisa chegar na folha. E se é um vegetal, por exemplo, de, vamos lá, não precisa muito, tá? Mas acima de 30 centímetros, mas vamos lá, de 1 metro. Um vegetal de 1 metro, ele já teria dificuldade dessa água, simplesmente pela osmose, né? Chegar nas vias aéreas desse vegetal, mesmo com 1 metro. Tá? E aí o que acontece? Tendo uma maior, sendo menores, tá? Eles são mais finos, mais estreitos que, por exemplo, o liberifloema. Então, o que eu tenho? Uma menor área. Se eu tenho uma menor área, eu tenho mais choques entre as moléculas. Se eu tenho mais choques entre as moléculas, eu também tenho o quê? Uma teoria chamada de tensão-coesão. E ainda fazendo a fotossíntese, mais a pressão positiva das folhas, mais a sucção, por exemplo, das raízes, esse conjunto, essas três situações, que depois a gente vai esmiuçar isso na fisiologia, tá? Esse conjunto dessas três situações, tensão, coesão, pressão positiva da raiz, pressão positiva da folha ou sucção foliar, esses três juntos é que faz com que a água chegue lá a 30, 40, 50, 80 metros de altura, a água chegue lá nas extremidades desses vegetais. É isso. É isso que faz que aconteça a água chegar nessas extremidades. Tá? Aqui mostrando de novo, ó, nós já conversamos, né? Então, ó, o lenho e o xilema, eles ficam sempre mais interno. Olha o vermelhinho, tá? Olha lá embaixo, ó, absorção, ok? Então, mais interno, chega na raiz, né? Faz a fotossíntese, transpira pelos estômatos, ok? E aí o que acontece? Fez a fotossíntese, conduz a seiva elaborada para todas as partes da folha, incluindo a raiz. E resumido de novo, calma que a fisiologia depois a gente vê mais adiante. Aqui, ó, algo que eu ainda tô para ver cair no Enem, tá? Então, ó, que a gente chama de anel de Malpighi ou cintamento ou cinturamento, são as expressões utilizadas.
Então, por exemplo, se tu quiser matar um vegetal, tu não precisa cortar ele todo. É só tu perfurar o quê? O líber e o floema. Então, ó, tecidos lesados, quando tu tira um anel ou quando tu estrangula, olha a palavra que eu vou utilizar, quando tu estrangula um vegetal, tá? De fora para dentro, olha lá, ó, periderme, e aí o que é o conjunto da periderme? Olha lá, ó, superfelogênio e filodermo. Os parênquimas, de uma forma geral, dependendo da região da planta, pode ser de preenchimento, pode ser fotossintético, eu não sei, vai depender do local, tá? E o floema e o líber. O que eu faço? No momento que eu corto o floema e o líber, tá? Aquela seiva elaborada que foi produzida lá no vegetal, lá em cima, ele não desce. Tá? O que se faz? Claro, isso aqui para matar um vegetal, ok? Isso aqui para matar um vegetal. Mata. Ó, aconteceu, morte das raízes e da planta. Só que tem uma parte positiva, lembram? Existe uma parte positiva que também o pessoal aí do agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo, né? Eles às vezes fazem, e é principalmente em angiospermas. Que eles fazem? Ao invés de fazer num caule como um todo e matar o vegetal, eles fazem num galho. Uma árvore frutífera. O que vai ocorrer nessa árvore frutífera? Vamos lá. Quem é que se arrisca? Só nesse galho aqui eu quero, ó. Só nesse aqui. Imagina, peguei aqui, né? Fiz um cinturamento aqui, ó. Aqui. Só nesse aqui. E aí? O que vai ocorrer ali? Isso aí, tá? No momento que eu tiver o quê? No momento que eu tiver, fizer um suturamento num galho, somente num galho, vai ocorrer o quê? Vai fixar, vai ficar com maior quantidade, o quê? Maior quantidade de açúcar nos frutos que vão se originar deste galho aqui. Então esse fruto vai ficar mais adocicado. Pô, Elton, mas vai morrer esse galho? Vai morrer. Mas tu entende também que depois vai nascer outro, né? Porque nós temos meristemas nessas extremidades. Então, depois tu vai fazer ali um curativo, literalmente, tá? Ou vai estirar o cinturamento, que eles fazem com uma. Normalmente são com cinta mesmo, como se fosse um cinto, né? Que a gente utiliza. Uma cinta, estrangulam, às vezes nem chegam a matar aquele galho, porque estrangula até um certo ponto, que não necessariamente deixa todo o carboidrato descer daquela região, aqueles frutos ficam mais adocicados. A laranja do céu, as que não antigamente não eram geneticamente modificadas, hoje a maioria, né, é modificada. A laranja do céu era produzida dessa maneira. Então os caras já pegavam todos os galhos que estavam tinha cinturamento, já separavam porque aquelas ali eram as mais docinhas. Então, seria, né? Hoje é tudo geneticamente, né, pessoal? Então, tem outras tecnologias, outras formas mais fáceis de produzir, mas antigamente se produzia uma laranja mais docinha dessa maneira. Porque, teoricamente, nenhum cítrico, vou repetir, olha a palavra cítrico, ácido cítrico, ok? Nenhum cítrico, ele é doce. Então, como é que faz uma laranja ser doce? Se fazia, então, desta maneira. Legal, né? Essas coisas assim é legal de pensar, né? Que alguns anos atrás, e não precisa ser tanto tempo aí, tipo 30 anos, 40 anos atrás, se utilizava dessa técnica literalmente manual para se produzir a laranja do céu, porque né, não se tinha, vamos dizer assim, linhagens ou espécies geneticamente modificadas, não na quantidade que a gente tem hoje, para produzir uma laranja bem doce. Tranquilo aqui ou não? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, seguindo então. Passamos então para anatomia vegetal,
né? Organologia vegetal. Vamos lá. Então, ó, primeira coisa, né? Então, ó, o que que a gente estuda aqui, né? Anatomia, de uma forma geral, tá? Então, parte da biologia, que estuda o conjunto de órgãos, né? Basicamente, a gente divide, né, em raiz, caule e folhas, mas a gente sabe que tem fruto, a gente sabe que tem flor, tá? Que também são órgãos desses vegetais, tá? Então, vamos para a raiz, ok? Então, raiz, ó, órgão aclorofilado. Não existe raiz. Ah, mas o cara falou que a raiz era assim, era assado, não interessa. Raiz não faz fotossíntese. Caule até pode, dependendo da adaptação que ele tiver, tá? Caule, não raiz, tá? Geralmente, localiza-se abaixo da superfície do solo, tá? Então, ó, funções: fixação ao solo e absorção, não esquece. A principal função da raiz é a fixação, ok? Não é absorção, por incrível que pareça, ok? Até porque o caule também pode fazer isso, né? Dependendo do tipo de caule, tá? Mas, claro, que é função da raiz, tá? Algumas partes, né? Então, ó, zona de ramificação, né? Zona pelífera, os pelos absorventes. Então, epiderme, são diferenciações. A zona de alongamento, ok? Ou seja, né, de crescimento. Zona de multiplicação celular, ó, olha onde está o meristema e aquilo que eu tinha falado para vocês, a coifa, olha lá, ó, capuz, né? Protege o meristema apical, produz uma mucilagem, ou seja, tipo um gel, sempre lá na ponta para, né, caso tenha cascalho, pedra, rocha, o vegetal consiga aí, né, continue crescendo para se fixar e cada vez mais absorver nutrientes e evitar lesões e, consequentemente, contaminações dessas raízes, tá? Bom, ali, ó, a distribuição nas monocotiledôneas, tá? Epiderme, normal, externa, mais externa, né? Com os pelos. O córtex, os tecidos, aqueles que nós já conversamos, não muda nada. Só muda a organização de lenho, xilema, líber e floema, que que eu fiz os desenhozinhos para vocês, tá? Então, parênquima, colênquima, esclerênquima, endoderma, ó, colênquima, flexibilidade, esclerênquima, sustentação, endoderme delimita o cilindro central, blá, 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 tá? Ó, o periciclo possui periciclo, qual desdiferencia em meristemas secundários, etc, etc. Aquilo que a gente já viu, nada demais, tá? Agora, olha aqui, ó, dicotiledôneas e gimnospermas, aí apresenta aquela região, ó, câmbio vascular, floema, felogênio, olha lá, ó, felogênio, meristema secundário. Forma o suber, que é a cortiça, tá? Forma rolha aí de vinho, para fora tecido morto. Forma filoderme para dentro, então, ó, suber mais felogênio mais filoderma, eu tenho a periderme. Lembra quando eu te falo que aquilo que a gente arranca do vegetal não é a casca? Olha o que é a casca aqui, ó. Sabia que eu tinha colocado em algum lugar. Então, a casca é o conjunto de suber mais filogênio, mais filoderma, mais floema secundário. Ou seja, tu não consegue arrancar tudo isso, entendeu? É por isso que aquilo que a gente destaca é qualquer outra coisa, menos casca. Nós, como eu falei para vocês, temos essa mania de chamar tudo que a gente vê por fora de um vegetal ou de um fruto de casca, e nem sempre é, tá? Bom, agora olha essas classificações, hein? Não estou falando de raízes de mono e de cotiledônea. Eu estou falando quanto à origem das raízes, independente se sejam lá quais forem, tá? Aonde elas estiverem presentes. Então, eu tenho uma raiz chamada de normal, tem origem a partir da radícula do embrião, tá? Ah, Elton, mas é parecida com a axial. É parecida com a axial. Inclusive, todas as axiais, tá? Elas são normais, tá? E a adventícia, olha ali, ó, origens a partir do caule ou das folhas, radícula atrofia-se, tá? Que é a famosa aquela encabeleira. Não é a mesma coisa, tá? Não sei se vocês percebem, aqui ela tem inclusive uma estrutura, ó, de onde vem saindo as raizinhas, tá vendo? Só que essa estrutura não é uma raiz principal, e sim, olha aqui, ó, um caule, tá vendo, ó? Inclusive ele é verdinho ali por baixo. Consegue enxergar isso? Ah, ele é verdinho por baixo
e sendo verdinho por baixo, não é raiz, porque lá no início eu te falei, não existe raiz que faz fotossíntese. Então, esse caule vai dar origem a essas raízes aqui, chamadas de adventícias, que em alguns casos a gente chama até mesmo de cabeleira, tá? Bom, quanto ao habitat, ao local onde elas vivem, as subterrâneas, ok? Subterrâneas, então estão abaixo do solo, a grande maioria, tá? Podem ser lá, axial ou pivotante das dicotiledôneas. Então, possui uma raiz principal, onde partem as raízes laterais. Olha aqui, ó, raiz axial. Uma principal, de onde saem as laterais. Depois, ó, olha a diferença para fasciculada ou encabeleira. Agora de monocotiledôneas. Formado por raízes finais que se originam diretamente do caule. Vou voltar. Diretamente do caule. Olha lá, ó, uma raiz principal. Aqui não tem raiz principal. Aqui tem raiz se originando diretamente do caule. Olha essa aqui. Tá vendo a diferença? Tá vendo? Não tem, essa aqui não tem uma principal, é tudo uma, vamos dizer assim, né? Tudo raizinha pequenininha, fininha, saindo diretamente do caule, tá? E por fim, aquelas que também são o quê? Que armazenam substâncias nutritivas. Um exemplo clássico aqui, né? A cenourinha, né? Que tem o quê? Que armazena substância, então a gente chama de tuberosa. Por isso tem os tubérculos, né? A batata, só que aí não confundam tubérculo caule, ok? Tuberosa, raiz, tá? Então aqui eu tenho uma raiz tuberosa. Por exemplo, se eu pegasse o aipim, é uma raiz tuberosa. Se eu pegasse a batata doce, é uma raiz tuberosa, tá? Depois, ó, quanto ao habitat. Então agora eu tenho as aéreas. Eu tinha as terrestres, né? Ou subterrâneas e as terrestres, tá? Agora eu tenho, ó, uma estranguladora, então adventícia que abraça um outro vegetal estrangulando. Olha aqui, ó. Aqui está uma, ó. Tá vendo? Tá? Ela não é, vejam bem, ela não é parasita, tá? Ela não é parasita. Parasita é quando vive às custas, tá? Mas ela pode prejudicar aonde ela vai fazer o estrangulamento, forçando, por exemplo, a cortar a descida, por exemplo, da seiva elaborada, tá? Temos a grampiforme, olha lá, ó, adventista aqui em forma de gram, que fixa a planta trepadeira. Também não é parasita, ok? Tanto é que essas grampiformes podem ser, por exemplo, numa parede, e aí, consequentemente, ela não tem como parasitar uma parede. E aquelas, ó, para quem veio ontem, olha aqui, ó, que a gente conversou bastante dos mangues, olha aqui, ó, as pneumatóforas ou respiratórias, tá? E aí eu tenho aqui, ó, crescem para cima e fornecem O2 para as partes submersas. Então, aquelas raízes de mangues que são muito comuns, tá bem? Deu por hoje, né? Depois a gente continua aqui, ó. Faltas ainda essas aqui, austórios e tal. A gente conversa sobre essas aqui semana que vem. Até porque aqui já bateu aqui, agora tem intervalo, depois fica barulho aí, fica ruim para vocês e para mim.